Eu fiz uma observação sobre a amplitude da Frente Ampla. O que acharam, por exemplo, das conversas do Lula com o Fernando Henrique. Minha intenção era entender como estava entendendo dessas atitudes, como estava entendendo as bases da oposição no Brasil. Fui agredido duramente, desaforo, imbecilidade, traidor, está costeando o alambrado, uma coisa rigorosamente irracional. Minha gente, não tem importância nenhuma o Lula falar com o Fernando Henrique Cardoso. Mas eu esclareci num Twitter depois que eu queria saber qual era o tamanho da azeitona que tinha dentro dessa empada. Talvez vocês não estejam me entendendo. Então vamos ver com mais clareza. Uma frente ampla tem limites. Limites. Eu pessoalmente acho que é uma bobagem, por exemplo, a esquerda brasileira tentar imaginar que está fazendo uma revolução nesse processo e que vai daí surgir um Brasil com características absolutamente diferentes. Não, não é assim. Eu sou meio discípulo do Guerreiro Ramos nesse processo. Nós temos que abrir espaços para que a sociedade brasileira reflita sobre o seu futuro e vá construindo o seu modelo econômico, o seu modelo de administração pública, de organização social, através de eleições. Para isso, nós não podemos imaginar que uma frente ampla será suficiente, que alterará alguma coisa nesse aspecto de reabrir a possibilidade de reconstrução do Brasil no caminho do seu processo civilizatório. Mas uma frente ampla demais é um recuo, é uma derrota. Uma frente ampla demais será a possibilidade de eliminarmos, por exemplo, o bode da sala, que é o Bolsonaro, mas estarmos diante de um acordo, e para mim parece muito claro isso, que vai preservar os absurdos do liberalismo econômico, vai preservar a exploração absoluta do trabalho, o fim da soberania, o fim do nosso processo civilizatório. Sob o pretexto de que vamos tirar o bode da sala. E o bode é o Bolsonaro. A sua terra plana, o seu fundamentalismo, a sua parceria com o Malafaia, essas coisas absolutamente ridículas que acontecem no Brasil. Por outro lado, eu diria que isso é uma proposta covarde, frouxa, e que vai preservar as conquistas do liberalismo econômico e escravizar definitivamente o trabalhador brasileiro, e o nosso projeto nacional desaparece e passamos a ser um Estado associado dos interesses do grande capital, da famosa globalização. Por outro lado, se quisermos o exagero de propostas, eu acho que até numa crise, num processo eleitoral, nós podemos chegar ao poder com isso, mas não sustentaremos. Nós temos que, à moda do Guerreiro Ramos, abrirmos espaço para que a sociedade se manifeste dentro desta visão democrática que nos alimenta. O exagero não será sustentável, ou no processo eleitoral ou posteriormente a eles. Nós precisamos de um acordo eficiente, como dizia o Aristóteles, um ato eficiente ou um ato meio, que não seja tomado pela covardia da rendição diante do capital e da escravização do povo brasileiro, mas que não incorpore exageros insustentáveis. O ato meio e o ato eficiente é o melhor que nós podemos fazer nesse momento. Reconquista da soberania, referendo revogatório dos absurdos liberais e submissão à geopolítica norte-americana que nos anularam como nação nesses últimos anos, desenvolvimento sustentável, retomada da industrialização, valorização do trabalho que foi liquidado desde o Temer e fundamentalmente agora no governo do Guedes e do Bolsonaro. E, evidentemente, o restabelecimento do espaço democrático, o espaço de comunicação. Fala uma liberdade de palavra. Eu estou falando aqui com vocês através do meu pequeno computador, do meu pequeno iPad, mas eu não tenho o alcance
da Rede Globo, que daqui a pouco entra no Jornal Nacional com 25 milhões de pessoas, desdizendo tudo que eu disse. Então eu tenho a liberdade de pensamento e de expressão. Eu só não tenho liberdade de comunicação. Nós temos que resolver isso também nessa reforma, nesse ato meio e nesse ato eficiente que o Brasil está carecendo e necessitando. Agora, quando eu vejo as agressões que me fizeram por estabelecer um raciocínio crítico em cima do que vem acontecendo, ou melhor, do que pode acontecer, que nós podemos evitar que aconteça com a nossa opinião nas redes sociais influindo em cima da oposição brasileira, eu fico assustado. Eu fico assustado. Parece que existem grupos políticos, dentro de partidos políticos, que estão mais interessados pela volta ao poder. Não tem nenhum interesse pelo destino do povo brasileiro, o destino nacional do país. Eles querem o poder de volta. E isso pode nos levar a um acidente que nos colocará de novo no comando do país, Joaquim Levy, Meirelles, essa gente toda. Não é por aí. Não queremos o exagero, mas eu quero que vão à merda os que me criticam por estabelecer uma visão crítica em cima do que está acontecendo. Uma visão que, na verdade, traduz a minha visão, que é de esperar o melhor possível nesse momento, sem imaginar que vamos conseguir o impossível, mas fundamentalmente evitar a tal frente ampla demais, que na verdade é uma covardia, é uma derrota. É uma derrota para oportunistas que querem ser governo de novo, em nome da recuperação do Brasil. Vocês sabem o que eu penso do PT, do Lula? A minha prática revela isso. As posições que eu tomaria de novo 10 vezes se fossem necessárias. Mas nós precisamos mais do que naquele momento fizemos. Nós precisamos de um programa muito claro, moderado, mas eficiente, sem exageros e absolutamente sem covardias em relação ao Brasil, aos direitos do nosso povo. Aliança do Brasil com uma proposta que viabilize o nosso futuro, discutido amplamente com a nossa sociedade. Agora, insisto, os que me agridem e surgiram as dúzias aí, vão à puta que pariu. Tem momentos que só um palavrão mesmo resolve o nível da nossa indignação. Um abraço, companheiros. Vamos continuar lutando para que saiamos da melhor forma possível dessa crise terrível que o bolsonarismo nos colocou. Mas não é bastante tirarmos o Bolsonaro em troca da entrega definitiva do Brasil e da rendição ao liberalismo econômico e à escravização do nosso povo e o fim de um projeto nacional que é um projeto lindo nesse país maravilhoso que nós vivemos. Um abração. Desculpe o palavrão, mas há momentos que não há outra maneira de darmos uma resposta a esses merdinhas que querem só o poder e não se incomodam de forma alguma com o nosso país, com o nosso povo e com o nosso futuro. Uma boa tarde, um abraço a vocês.